Boa noite, irmãos da Casa Girassol, que estão aqui presentes. Boa noite aos irmãos nossos que estão em casa. Hoje vamos fazer um estudo sobre a obra Nosso Lar, acompanhado pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras trazidas aqui pela expositora Ellen. Um estudo muito importante. Nós estamos acompanhados aqui, a casa acompanhada por música, a casa ficando cada vez mais cheia, e vamos seguir nesse estudo, um estudo muito importante, que nos vai trazer diversos ensinamentos a respeito do momento do desencarne, com os ensinamentos trazidos pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, para nos facilitar, ajudar para que nós tenhamos um entendimento melhor, um pouco mais aprofundado sobre o momento do nosso desencarne. Como nós sabemos, os espíritos costumam ficar muito perturbados com o momento do desencarne, é um momento extremamente difícil, complexo esse momento. Gostaria de convidar aqui daqui a pouco a Ellen para fazer essa exposição. Eu peço para todos agora, nesse instante, elevar os pensamentos para fazermos a oração. Deus, espiritualidade amiga, mentores da Casa Girassol, mentores de cada um que estão aqui presente, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a presença dos encarnados e desencarnados, todos aqui, os desencarnados e encarnados, estão unidos aqui no mesmo propósito, que é o propósito de adquirir o conhecimento. Gostaria de agradecer, de pedir proteção, de pedir que Jesus esteja aqui no nosso meio, escutando os ensinamentos e nos ajudando, nos norteando a conduzir uma melhor palestra para que nós consigamos absorver o maior número de conhecimento possível. A perfeição está muito longe de nós, mas nós estamos tentando, devagar um pouquinho ali, de degrau em degrau, nós vamos conseguir alcançar os ensinamentos trazidos pelo Evangelho e chegar a uma perfeição igual a Jesus. Assim seja. Obrigado, Ela. Boa noite para todos, os presentes e também aqui o nosso estudo que está sendo gravado aí para a internet, não é isso, gente? Então, tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Todos já conhecem aqui a casa, né? Todos sejam bem-vindos mais uma vez, então. Então, um pouquinho aqui. Aqui nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Alguns já até nossa amiga trouxe dela aí, ótimo. E nós estamos estudando aqui a primeira obra de André Luiz, na série André Luiz, né? Porque isso aqui é uma série. Então nossa intenção é estudar toda a série de André Luiz. E o livro Nosso Lar é o primeiro. Então nós iniciamos com o primeiro capítulo, só fazendo uma lembrada aqui, que foi nas zonas inferiores, né? Que o André Luiz, quando ele despertou no plano espiritual, ele já estava numa região escura do umbral, não foi? E ali ele ficou por muitos anos no umbral, naquela região escura, densa, trevosa, onde ele passou muitas dificuldades, muito sofrimento, muita dor. Isso aqui já foi falado. E depois nós tivemos o segundo capítulo, que é o capítulo do Clarencio. Apresentou para nós o Clarencio, aqui no capítulo 2, né? Que foi aquele benfeitor que auxiliou e retirou o André Luiz, juntamente com 2 companheiros ali, foi colocado uma maca após o esgotamento quase que total do André Luiz. Então ele em prece, ele pede a Deus, roga o auxílio e o amparo, e ele foi socorrido pelo benfeitor Clarencio. E foi conduzido aonde, gente? Nosso Lar. A colônia Nosso Lar, né? Ali então ele foi descrevendo toda a trajetória, né? Até chegar na região de Altos Muros, como está aqui no livro, né? E ali então ele descreve que era uma muralha enorme, com trepadeiras floridas. Aí ele vem contando em detalhes para nós do plano espiritual. Aí ele adentrou num certo ponto da muralha, onde o Clarencio tocou e abriu-se uma grande porta. E ali então eles entraram no rumo da colônia. Por que será que tem essas muralhas mesmo? Nós já falamos aqui, alguém lembra? Proteção. Exatamente, para servir de proteção de quê? Contra ataques. É um sistema de defesa, não é ataques. Ali ele estava protegendo esses muros
para que eventuais ataques pudessem chegar à colônia. Ataques de quem mesmo? Vibrações, Dos espíritos inferiores, né? Invejosos, que ainda são ignorantes nas trevas e que utilizam de várias formas para poder prejudicar o serviço. Porque no plano espiritual, presta atenção, funciona a lei da afinidade. Aqui é a lei dos contrários, não é? Lá não, lá é a lei da afinidade, os afins. Então, os que estão na mesma vibração se encontram nas regiões inferiores, porque ali são conduzidos por eles mesmos. Né? Sentimentos e pensamentos através da sintonia que eles estão. O plano espiritual funciona pela sintonia. Aqui não, aqui funciona pela diferença. Aqui é a lei dos contrários. Pode ter gente muito evoluída perto de outro muito atrasado. É a misericórdia de Deus proporcionando o aprendizado, porque aqui é provas e expiações. Né? Agora lá não. Então, pessoas ali, quando ele resolveu a mudar de sintonia, ele foi resgatado. Porque ninguém força ninguém a nada. Existe o livre arbítrio. Então ele chegou até a colônia, foi conduzido e aí foi descrevendo grandes edifícios, todos com os jardins. Vocês já imaginaram uma coisa? Que o exterior retrata o interior? Então, o belo, aquilo muito cultivado, retrata o que as pessoas têm dentro. Porque o de fora retrata o que tem dentro. Então ele vem descrevendo toda a colônia, até chegar num grande edifício, onde foi ali amparado pelos socorristas do hospital e levado a um leito acolhedor, onde foi servido para ele um caldo e uma água reconfortante, e que ele sentiu um alívio assim, quase que instantâneo. Não é que ele melhorou de uma hora para outra, mas ele já foi sentindo melhoras. Porque ali ele já não estava mais com o seu corpo físico. Por quê? Porque a morte só existe para o corpo físico. Nós somos imortais. O espírito não morre. Então nós continuamos a vida após a morte do corpo físico. E com qual corpo que ele se locomove no plano espiritual? Perispírito. Então o perispírito dele, né, recebeu esse alívio através da água fluidificada e do caldo reconfortante que serviu para ele como medicação ali naquele hospital. Está vendo a diferença do perispírito com o corpo físico? É isso que nós vamos estudar hoje também. E tem um texto espírita que eu não sabia, que eu não tinha essa ideia, que até para um umbral você vai por afinidade, você não vai lá por castigo, você vai por afinidade. Pelo momento que você está... Deus não castiga. Você vai por afinidade. Para sua baixa vibração. Então, acho que eu deixei umas folhas ali, pega para mim fazer um favor. São músicas, folhas escritas, deve estar lá na outra cadeira. São músicas. Mas são músicas? Pode ser que esteja na pasta. Ela está por aí? A pasta está ali, ó. Então, gente, vamos prestando atenção aqui enquanto ele vai encontrando. Então, o Clarencio... Pode trazer aqui. O Clarencio foi esse espírito, esse benfeitor que socorreu, né, o André Luiz, e ele então deve estar no meio daquelas músicas lá. Eu estava com ela na mão. Olha uma coluna. E aí então, gente, ele foi levado para a colônia Nosso Lar, tá certo? E lá então, ele passou por teve a oração coletiva, que é o 3º capítulo. Não sei se vocês estão lembrados. Depois do capítulo 2 ao capítulo 3, que vai falar sobre a oração coletiva. Então, todos os dias, em Nosso Lar, se faz uma prece geral. Olha aí que beleza. Que exemplo que serve para nós aqui na Terra. Imagina que 6 horas da tarde a gente escuta a Ave Maria, cantando. Aqui mesmo no bairro tem. Lá na minha casa eu escuto a Ave Maria. Lá em Nosso Lar
todo no crepúsculo, não falou horário, falou crepúsculo, à tardinha, reúne-se a colônia inteira, em todas as casas, em todas as instituições, em todos os hospitais da colônia, em todas as escolas, porque lá tem todas as instituições, né, ali para se ouvir e orar, a prece coletiva. Né? Então fala da força dessa prece, e antes disso, que ele vai para o... Ó, foi parar lá? Então, antes que ele vai para a prece coletiva, ele fala de uma melodia, que depois que serviu o caldo e que serviu a água, ele teve uma emoção da melodia, as músicas, né, que nós estamos cantando aqui. E isso reconfortou muito, deu força. Aí ele pediu aos enfermeiros que ele fosse até o salão, para ele poder acompanhar a oração coletiva, embora muito fraco, 8 anos no umbral. Mas ele foi amparado, escorado, e chegou até... Aí, e lá abriu-se um telão. Né? Naquela época já tinha a revelação do estudo, né? da prece à distância. Então ali desenhou-se na tela o governador com os 72 ministros de Nosso Lar. E aí ele identificou quem? O Clarencio, que é um dos 72 ministros de Nosso Lar. Isso é importante? É. Então nós estamos lembrando aqui por causa disso. Houve a oração coletiva e desenhou-se um coração azul, pétalas foram caindo sobre os enfermos e dissolvendo como se fossem vibracionais, né? Ali fortalecendo, curando, a prece curando, né? A oração coletiva. Então, todos os dias é feita essa oração no nosso lar. Da última vez que nós viemos aqui, nós estudamos parte do capítulo 4, que foi sobre o médico espiritual. Então, nós começamos a falar nesse ponto aqui. E hoje nós vamos, então, dar sequência e chegar no capítulo 5, que o capítulo 4 fala do médico espiritual, que ele recebeu a visita do médico no dia seguinte, após a oração. No dia seguinte ele já estava mais sentindo um alívio imenso, um alívio. Não estava no ponto de sair andando, porque ele não ficava nem em pé ainda. E recebeu a visita do médico, que chegou com o Clarencio, logo na parte da manhã, e ali então vai contar todo o processo. O médico vai examinar ele. Ele está examinando o corpo físico? Não. Aí vocês vão começar a entender do que se trata o perispírito. Importante? É importante, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o médico faz uma ausculta no perispírito, e aí o médico vai olhando, fala assim, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele ficou satisfeito? Ficou? Não. Deu um sentimento de revolta nele. Ele lembrou de quem? Dos acusadores lá do umbral. Porque nas zonas inferiores, ele foi acusado de suicida. Agora, o Clarencio, o doutor Henrique de Luna, o médico que estava ali, estava acusando ele? Não. Com toda a caridade, não. Ele estava informando o motivo do desencarne dele. Que ele tinha sido um suicida. Apesar dele ter sido médico, ele viu que a medicina dele não valia nada com relação à medicina espiritual. Que era só nas mãos. Tanto é que mais para frente, nós vamos ver o capítulo que ele começa, quando ele já estava melhor, ele quer trabalhar. Aí ele foi até o gabinete do Clarencio para pedir uma autorização para trabalhar. Na verdade, o que ele queria fazer lá? Ele queria exercer a medicina lá, né? E ele pôde de cara? Não, a medicina aqui é outra. Mas como ele não tinha nada de bobo, que lá o atendimento é de 2,
Aí a senhora que estava com ele, que estava reclamando muito e tal, ele falou, vou ficar calado. Eu vou esperar. Qualquer coisa tá bom para mim. Mas ele foi lá para pedir um serviço de médium. Não serve, não dá. Aquilo. Você não tem capacidade de exercer medicina aqui. Então ele começou a trabalhar nas câmaras de retificação e ajudando uma enfermeira chamada Narcisa. Mas isso não é agora, isso é para depois, né? E ele começou limpando o vômito dos enfermos, pegando pano de chão, limpando, tá entendendo? E, porque ele tinha boa vontade, né? Ele não tinha nada de bobo. Então ele viu que ele precisava e todo feliz de estar fazendo um serviço no plano espiritual. Mas ele foi lá para pedir um empreguinho de médico lá. Mas não dava, porque a medicina é outra, né? Isso aí é depois que nós vamos estudar. Então o médico falou assim, olha, é de lamentar que você tenha chegado aqui pelo suicídio. Ele falou, olha, deve ter algum engano. Aí ele falou que ele sofreu 2 cirurgias no intestino por causa da oclusão intestinal. Aí o médico começou a examinar o perispírito dele. Ele deitado lá na cama, ele começou a examinar o perispírito dele. Então o médico constatou o suicídio pelo exame. Olha a importância da vida aqui na Terra. Por quê? Porque as nossas ações aqui na Terra vão ser registradas aonde? No perispírito. Então você não precisa falar. Qualquer um que entende vai ver por que você morreu, do que você desencarnou. Não tem como sair fora, não tem como falar mentira. O plano espiritual é aberto. O Emmanuel fala que a morte é um retrato da vida. Porque chegou do lado de lá, não tem jeito de você esconder. Aqui você esconde, todo mundo. Quem você é? Lá não. Lá os espíritos examinam olhando. Olha, seus rins estão numa situação terrível. Olha o fígado. Olha aí. E outro detalhe, hein? Aqui nesse capítulo 4, ele fala que o perispírito tem órgãos. Que negócio é esse? Mas é matéria o perispírito? Não. É semi-material. Então, uma matéria num estado diferente da matéria bruta. Então, ele é de natureza semi-material. Porque o que não é material é o espírito. O espírito não é matéria. Agora, o corpo que ele usa é matéria. Tanto o corpo físico como o corpo espiritual. Só que são matéria em estados diferentes. Todas essas matérias vêm de uma só, que é chamada o quê? Fluido cósmico universal. Que é a matéria elementar primitiva. Aí nós vamos fazer um estudo do fluido cósmico universal. Porque é ela que vai gerar todo tipo de matéria. Vamos estar na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Mas vamos aqui, porque senão não dá tempo. Podia estudar a pergunta 27 agora, mas não vamos estudar, porque senão não vai dar tempo. Então, o André Luiz, todo desapontado, né? Aí o médico vai explicar para ele não está ofendendo ele não está trazendo nenhum. Ele está falando, nossa, realmente você chegou aqui como suicida. Aí nós vamos entender, porque tem um suicídio direto. Ó, a caneta não está dando, nós temos que trocar. Eu acho que tá melhor. O direto, também não. Tem outro vermelho. E o indireto. A verde está aí? Não. Ah, tem uma verde aqui. Às vezes a verde está funcionando, né? O suicídio direto, ela começa bem e depois para. Depois tem que comprar umas novinhas, né? Eu podia ter trazido, mas nem. Ó, o direto e o indireto. Todos dois são gravíssimos,
Sim ou não? Sim. Sim. Todos os dois são gravíssimos. O direto é quando a pessoa se mata propositalmente porque ela quer, na ignorância. Né? E aí o que acontece? É terrível para o espírito, né? Então, o direto, ele traz consequências muito graves para o perispírito, para o espírito. Mas, né, com as suas atenuantes, como tem as suas agravantes, não é isso? Cada caso é um caso, não é isso? Então, o suicídio direto, a pessoa se mata diretamente. E os espíritos falam que essa época que nós estamos agora, a transição planetária, ouviu falar? Hein, gente? A transição planetária, a marca da transição está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. A marca da transição se dá por dois problemas. O suicídio e a loucura. Então é a marca da época que nós estamos vivendo. E os espíritos vão mais longe, lá no livro Obras Póstumas. Fala que até em crianças. Até mesmo em crianças. Isso foi lá no ano 1860 e pouco. Já falava-se da época da transição que nós estamos vivendo agora. Marcada por esses dois fatos gravíssimos. Olha o caso da Suécia. Olha o caso do Japão. Olha o caso da Noruega, da Holanda. Olha o caso da França. Do Brasil. Né? Então, e nós estamos comentando, porque isso está na obra, e pode servir de quê? De informação para que nós possamos evitar essa tragédia na nossa trajetória da evolução. Aqui as informações servem para informar. Tá? E além disso, ainda também tem o suicídio voluntário e involuntário, né? É o indireto, que nós vamos falar agora. O voluntário é o direto, o involuntário ou inconsciente é o indireto. Aí o que significa isso? Esse aqui é o caso do André Luiz ou não é? É. Ele morreu, matou o corpo dele antes da hora ou não? Sim. Por que será? O médico vai explicar. É o capítulo 4. Abusou de muita coisa. Ele excedeu em muitas coisas. Aí ele fala assim, ó, creio que haja algum engano, doutor Henrique de Luna. Porque eu passei por 2 cirurgias intestinais. Por causa da oclusão intestinal. O que é a oclusão? Obstrução. O intestino parou. Uma diverticulite. O intestino entupiu. Ele foi câncer, não foi? Então, nós vamos chegar agora. Então, ele fala da oclusão. E a oclusão por causa do câncer. Aí o doutor Henrique de Luna fala com ele aqui, ó, meu amigo, mas atrás da oclusão, porque tudo tem que ter uma causa para gerar um efeito. Porque ele foi antes da hora. Ele faleceu antes da hora. Então, o que gerou a oclusão? Foi por causa do câncer. E o que gerou o câncer? A sífilis. Está escrito aqui. As leviandades no campo da sífilis. E ele fala que essa leviandade no campo da sífilis agravou por causa do temperamento dele. Era uma pessoa complicada, era uma pessoa mal-humorada, irritada. Aí ele vai falar da cólera, está no capítulo 4 aqui, ó, e nós vamos ler daqui a pouco, vocês vão lembrar de tudo que eu estou falando aqui agora. Eu estou fazendo um resumo e depois nós vamos constatar, tá certo? Então ele vai falar da cólera. O que é cólera? Raiva, irritação. Então onde estava a causa da morte dele? Onde estava a causa? No temperamento dele. Estava na conduta moral dele, na vida que ele levava, nas ações dele. E o médico leu tudo no perispírito dele. Olha o fígado como é que está. Olha os rins como é que está. Mostrando que o perispírito tem órgãos.
tem células, tem moléculas e tem átomos em outras vibrações. Olha que tanta informação, que às vezes a pessoa lê e não enxerga. Então, importante de estudar, aprofundando, é isso, né? Então, o médico vai falar com ele que o mau humor, a irritação, a cólera, a falta de controle, o procedimento mental dele, diferente da fraternidade, da temperança, né? Da caridade, ele atuava de outra forma. E o que aconteceu? Por que ele adoeceu mesmo? Por causa das vibrações que ele recebia dos outros. O que vinha dos outros de lá para cá, matou ele antes da hora. Então, está se mostrando como é que vive. Os espíritos estão falando assim, ó, vive bem. Porque milhares de criaturas estão desencarnando desse jeito na Terra. Todos os dias. Raros são os que estão desencarnando em condições conscientes. Raros. Então, a maioria está chegando lá do mesmo jeito, André Luiz. E ele está trazendo esse livro aqui para servir de quê? Exemplo. Alerta. Cuidado. É isso que ele veio trazer para nós hoje. Isso aqui não é fantasia, isso aqui é realidade. Tá certo? Então é isso que nós vamos ver. Por quê? Porque o capítulo 4 e o capítulo 5 fala da lei de causa e efeito. Enxergar a lei de causa e efeito aqui ou não? Porque todo efeito tem que ter uma causa. Ah, morreu de câncer, mas quem gerou o câncer? Não é todo mundo que morre de câncer que é desses problemas não, tá? Às vezes a pessoa está debaixo de uma prova ou de uma expiação. Cada caso é um caso. Porque às vezes a pessoa vai achar que todo mundo que foi, né, adoeceu é isso. Não, cada caso é um caso. Vocês são inteligentes, então deu para perceber isso, né? Alguma dúvida? Dá para perceber que nada na época do André Luiz mudou na nossa época hoje, porque o mundo continua talvez até mais agressivo, mas a inveja, a vaidade, isso faz tudo para nós partir para o suicídio indireto, porque você fica tão agitado. Então a simplicidade é a melhor forma hoje de você ter uma vida mais tranquila, mais saudável. E agora, o que ele está falando aí, não adianta correr do mundo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá para o Tibete, eu vou ficar só rezando. Isso significa egoísmo. É mais complicado, porque às vezes a pessoa deteriora o corpo dela antes da hora. E tem um caso Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro do André Luiz também, lá na frente, que nós vamos estudar ainda. O Dimas desencarnou antes da hora. Foi suicídio? Não foi. Porque cada caso é um caso. Então o problema do Dimas, ele desencarnou antes da hora, mas não foi suicídio. Por quê? Porque levava uma vida de sacrifício, de renúncia, de ajuda ao próximo. Ele é uma pessoa tão boa que ele desgastou o corpo dele para poder socorrer os outros. Não é suicídio. Cada caso é um caso. E às vezes a pessoa tem que ficar no meio da multidão. Jesus não ficava na multidão? Vocês acham que Jesus ficava só rezando? Não. Jesus estava onde estou. Ele veio para os doentes. Ele estava perto dos enfermos. Ele estava ali para curar. No caso do Dimas é porque ele teve humildade também, né? Porque a partir do momento os Espíritos falam que a partir do momento que a pessoa se sacrifica buscando uma glória, ele está sendo como que egoísta, né? Então aquilo não tem validade, passa a não ter validade. Você leu o livro Obreiros? Já leu? Pois é, depois você pega e você vê. Muito bom. Exatamente, a humildade. Inclusive, ó, nesse livro aqui, tem uma mensagem
que se chama humildade, que é do Emmanuel. E ele vai falar lá, meu amigo, que a falta da humildade traz quistos. O que é quistos? Tumores. Está escrito aqui, eu posso ler para você. Nossa, então eu tô perdida. Eu tô com... O meu ovário tá lotado dele. Mas somos todos nós. Quem é que é perfeito aqui, gente? Meu Deus. Porque sempre falta um pouquinho da humildade. Nós todos, né? Nossa. Às Porque vezes é uma nós virtude mesmos muito difícil. atropelamos o processo, né? É. Porque às vezes não é hora daquilo acontecer, a gente ultrapassa aquilo lá, a gente não tem humildade de esperar a hora certa, E nem paciência. nem paciência. Então nós somos a causa dos nossos problemas. É orgulho, a vaidade humana. Nós Por quê? Porque causamos nós isso. somos ainda inferiores. Mas nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aqui Mas se estudando. for com vaidade, não é comigo não, então tem outra coisa. O André Luiz ele tinha os vícios dele também, né? E no livro dos Espíritos fala que existem os vícios físicos e os morais. É. Mas o pior vício que tem é o vício moral, que seria o egoísmo. O egoísmo, e que lá tem 917. Lembrei aqui agora. Lê para nós. Pergunta 917. Eu vou só achar ela aqui, porque veio na minha cabeça agora, só ver se eu estou boa ainda da memória. Pergunta 917. Deixa que eu mesmo ler. 917. Está vendo como que estudar demanda tempo? Porque não adianta você correr. Nós estamos aqui estudando, aprendendo. 917, 900, por aí. Lembrei dela. E tem a 683 também. Está vendo tudo na minha cabeça. Vamos ver se eu estou certa, né? 917. 914, o egoísmo. Aqui, ó. Então, a partir da 913 até a 917, qual o meio de destruir o egoísmo? Pode falar, gente. Eu sei que vocês são inteligentes. Qual que é o meio, Lécio, de destruir o egoísmo? A humildade, Caridade. a caridade, O que mais? o amor, Humildade. Tá chegando perto, hein? caridade. Tá chegando perto. Piedade. Sabe qual que é o meio de destruir o egoísmo? Só tem um caminho. Está escrito aqui. No comentário do Allan Kardec da pergunta 917. A verde. Hã? A verde. A verde? É mais fácil. Aqui, ó. Aqui. O que é isso aqui, gente? Educação. Vamos ver se é isso mesmo que eu lembro, né? Vou ler aqui. Comentário do Allan Kardec. A pergunta 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? Aí eu vou lá no comentário do Allan Kardec. Está aqui marcado de vermelho, ó. Isso aqui tem. Tá vendo aqui? Então aqui fala o seguinte, ó. O egoísmo é o verme roedor. Continua a ser a chaga social. É um mal real. Aí eu estou pulando, tá? Cumpre-se, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso deve-se proceder como os médicos. Ir à origem do mal. Vamos pular aqui um pouquinho. O remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente. O veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não impossível. Contudo, ela só se deterá se o mal for atacado em sua raiz. Pela Educação. Pode falar alto aí pro povo. Educação. Educação, não por essa educação que se tende a fazer homens instruídos.
você acha que educação é ir lá para a escola e ficar lendo, né? Não é essa não. Ele está falando aqui, ó. Educação moral. Instrução é uma coisa, educação é outra, né? Não por essa educação de instrução, mas pela que tende a fazer homens de bem. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui ó, tem um capítulo aqui que se chama, tem um item que se chama o homem de bem. Você quer saber o que é o homem de bem? Vai aqui, tá? Eu não vou procurar agora. Tá aqui, o homem de bem. Põe no Google que vocês vão achar rapidinho, tá? Então, a educação é de fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Qual que é o meio de destruir o egoísmo? Educação. Agora vamos lá na 685. Isso aqui é estudar, gente. Estudar exige calma, perseverança, esforço. 685. Aí, olha, é uma pergunta meio diferente. Tem o homem direito de repousar na velhice? Aí os espíritos vão responder e cá embaixo tem uma nota. A subpergunta A. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí vai falar da educação aqui. Ó. Presta atenção. Eu vou lá embaixo onde está marcado aqui, ó. Você está vendo aqui que já está escrito educação? Aqui, ó. Há um elemento que se não costuma fazer passar na balança e sem o qual a ciência econômica, a economia do mundo aqui, a ciência econômica, não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos. Ó, para você ver, o André Luiz morreu antes da hora, faleceu, desencarnou, e alguém aqui falou dos vícios, não falou? Quem é que falou? Porque os vícios são hábitos infelizes. Ou não são? Ó, para você formar um hábito, você tem que o quê? Repetir, 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 repete, 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 repete. Pô, formou um hábito. 21 dias. Quando tá muito otimista, né? Mas quando a gente repete durante 21 dias, a gente começa a formar um novo hábito. Se a gente quebra esse ciclo de 21 dias, você precisa de mais 21 dias. Mas com 21 dias, o cérebro já começa a entender que aquilo ali é um hábito. Mas acho que depois de 3 meses só que se torna um hábito mesmo, né? Pois é. Então, se formou um hábito, não é fácil, porque demora. Agora, pior é você ficar livre desse hábito. Pior do que formar o hábito é você ficar livre dele. O hábito, por exemplo, do álcool. Você vai gostando, pum, formou um hábito. Ao cigarro, pum, um hábito. Vai tirar. Vai tirar. E quando a pessoa começa a falar mal dos outros? Hábito. Vai tirar. Então, mais difícil do que formar o hábito é ficar livre dele. Por isso que não é fácil ter a humildade. Porque nós estamos mais acostumados com a falta da humildade. Olha aqui o livro Pensamento e Vida. Abre aí para mim, meu filho, no capítulo Humildade. Acho que está até marcado. Aí o Emmanuel começa a falar nesse capítulo, que esse livro é do Emmanuel. Ele começa a falar, não vamos falar de uma virtude de que nós ainda não temos. Nós temos humildade? Alguma coisinha, né? Né? Porque nós ainda não firmamos na humildade. Sempre falta ela em algum momento, né? Aí eles vão falar assim, então o que nós mais conhecemos é a falta da humildade. Então vamos falar dela, que é o que nós conhecemos. Aí o capítulo vai falar da falta da humildade.
Deixa comigo, porque eu sei de onde que eu vou estar, depois eu te peço para você também ajudar. Então, deixa ele ler aqui, porque já está marcado. Lê esse parágrafo aqui e pula para esse de cá, porque não dá tempo de ler tudo. Bem alto, fica em pé aqui. A carência de humildade. O que é a carência de humildade? É a falta da humildade. E como que chama o capítulo? Fala lá. Humildade. Humildade. Então, já que nós temos dificuldade com humildade, vamos falar da falta dela, carência. Que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento. Peraí, vamos devagar, repete aí. Surgem Na alma humana doentios enquistamentos de sentimento. quistos. Enquistamentos são quistos do sentimento. Quais sejam o orgulho Orgulho, e a cobiça, cobiça, o egoísmo egoísmo e a vaidade. e a vaidade. Guarda aí 4 coisas. Você já decoraram? Orgulho, egoísmo, cobiça, egoísmo e vaidade. O mês que vem eu vou perguntar se vocês lembram. Porque a falta o que faz fazer os quistos na alma, que são tumores na alma, Orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. Querendo ou não, em maior ou menor escala, todo mundo tem um pouquinho. nós estamos cheios de problemas, igual a nossa amiga falou ali. Que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Discórdia e a delinquência. O que é discórdia? Briga. Delinquência, crimes. Isso, não tô nem comigo não. Porque brigar comigo é difícil, discutir, você pode falar o que quiser que eu não falo nada. Graças a Deus. Olha que virtude. Então, mas mesmo assim eu tenho lutado já tem 6 meses. Com esses quistos. Mas nós todos, né? Mas quando você responde mentalmente, você tem mentira de pressão, né? Mas esse é o problema, eu saio de perto e falar. Não pode guardar, né? Porque senão acumula. Pensamento acumulado, o André Luiz fala que é raio de emoção. Sabe o que é isso? Você vai acumulando pensamento, vai acumulando, fulano, hoje, porque dali tem isso, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Aí na hora que ele explode, ele sai como um raio. E raio de emoção. Por isso que existe muita desgraça por aí. Porque quem que freia o raio? O raio da chuva, alguém freia? Então é como um raio de emoção. Você mata a pessoa sem saber. Sem ver. Aí depois vem o remorso, o arrependimento, e depois para você consertar o problema que você podia ter resolvido. Possuída pelo espírito da posse exclusiva, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança. 4 coisas. Ó. Possuída pela Possuída pelo espírito da posse exclusiva, posse exclusivista. A alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança que geram tensão psíquica. que gera a tensão psíquica. Então, qual que é a causa que nós falamos aqui do primeiro que nós falamos? Da falta da humildade? Orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade. Vai gerar o quê? Falou intemperança, ciúme, despeito despeito, e desespero, que vai gerar a tensão psíquica. Aí chegou na tensão psíquica, aí vem a doença. Pode terminar, pode falar que isso é importante. Da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. O que é síndromes? Doença na vida orgânica, no corpo físico. A se exprimirem na depressão nervosa, Depressão nervosa, uma. no desequilíbrio emotivo, Desequilíbrio emotivo, ó. Tem muita gente que já está pirando antes da hora. na ulceração, Úlceras gástricas intestinais. Muita úlcera vem disso aí. Não são todas, mas muitas vêm daí. Problemas nervosos. e na disfunção celular. Disfunção celular. O que é disfunção celular? Câncer. Câncer. André Luiz chegou com câncer.
para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura. Loucura! Nos mais dolorosos conflitos passionais. Então agora vamos ver aqui o que ainda falta muito tempo, quantas horas? Faltam 15 minutos. Olha só. Agora vamos falar, vamos pelo menos acabar esse capítulo aqui. O doutor Henrique de Luna vai falar com ele e vocês prestem atenção aqui, ó. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarence permanecia sereno aos espíritos superiores, tranquilo, né? Que singular assombro de revolta me borbulhava no íntimo. Ele ficou revoltado. Ele morreu de câncer, está falando que foi suicídio. Suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações na região do intestino. 2 operações graves em oclusão intestinal. Sim, o médico falou. Esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão, que é a obstrução, né? Radicava-se em causas profundas. Lei de causa e efeito. A oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez um amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, o que é? O perispírito, apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. Então não adianta se esconder, porque está tudo no perispírito. Chegou lá, os espíritos já viram de cara. Ninguém esconde. Você é o que você é. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do corpo, perispírito dele. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o procedimento mental no planeta tivesse enquadrado os princípios da fraternidade e da temperança. Ele não teve fraternidade e nem temperança. Ele foi um cara destemperado. O comportamento dele, né? Entretanto, seu modo especial de conviver, exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Ele ofendia os outros e os outros mandavam vibração para ele. Acabou morrendo antes da hora. Ó ciência de viver bem. Ó, que você não deve ofender ninguém. Você não deve caçar briga com ninguém. Então, qualquer coisa, faz a prece, a oração e vai aguentando. Perdão, né? E aí continua. Nunca imaginou que a cólera, o que é cólera? A raiva, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato, na convivência com os outros, com semelhantes aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou o seu estado físico. Então, o médico teve que informar ele, ele precisava entender. Então, aí depois, ele vai falar, olha, meu amigo, fígado foi maltratado pela sua própria ação. Os rins esquecidos, com terrível menosprezo
as dádivas sagradas. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. Você vê que nós martelamos ele o dia inteiro, ó, e o corpo está aí firme. Tem reserva, né? E aí, olha, o meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Aqui embaixo ele vai falar dos excessos. Ó. Todo o aparelho gástrico, onde teve o câncer, foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebida alcoólica. Não foi eu que estou falando, está escrito aqui. Bebida alcoólica. Aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Interessante aí como que ele abusou tanto, né? E depois, pela humildade que ele teve, ele conseguiu A volta por cima. mesmo em perispírito, né? Agora, lá no capítulo 4, ele vai receber o auxílio do Lísias. Aí começa o enfermeiro, que é um assistente do médico, um ajudante. O médico, que tem hierarquia no plano espiritual. Vocês já viram que tem um governador, tem os ministros, tem os médicos, tem o assistente, tem o serviçal, tem hierarquia. Porque os planos das colônias são organizados. Tem ordem. Mas qual que é essa hierarquia? Intelecto e moral. Quanto mais conhecimento, bom. E quanto mais moral, melhor ainda. Aí é o que vai te dar poder no plano espiritual. Imagina se fosse aqui na Terra, hein? Os nossos ministros, os nossos governadores, todos tivessem intelecto e moral. Ia ser uma bênção, né? Mas a Terra está caminhando para isso. Interessante que os espíritos, eles respeitam essa hierarquia. O livro fala de modo irresistível, né? Nem se eles quisessem não respeitar a hierarquia, não vão fazer isso, eles não conseguem. Por causa do... É uma autoridade moral, né? Exatamente. Então aqui, ó, meditei nos problemas da minha caminhada humana, refletindo nas oportunidades perdidas. Meu amigo, você chegar de lá e arrepender, então faça agora. Está tendo toda a oportunidade. É isso que ele está falando para a gente. O André Luiz não Estamos vem. alertando, né, para a gente não passar por isso. Exatamente. Abre o olho enquanto é tempo, porque muitos estão indo desse jeito. Agora eu quero achar aqui onde que ele fala disso, porque muitos estão indo desse jeito. Muitos estão desencarnando da mesma situação. E tem outras palavrinhas-chave também que ajuda a se defender, não sei se a palavra é essa, dos erros, né? Que é o perdão, né? Você está aí com uma bagagem grande aí de erros e quando você acaba tendo a humildade de dar o perdão, você acaba não deixando de ter acontecido, mas o efeito fica muito pequeno com relação ao tamanho que era. Ó, vou te falar uma coisa, nós hoje falamos aqui da humildade, que a falta dela está as quistos. Agora, um dos fatores para quem perdoa é a humildade. A pessoa tem a humildade de perdoar o que o outro que E ela sara prejudicou doenças, ele. né? Hã? Sara até doenças. Sabe? Então a ciência da vida é essa. Ciência da vida é fácil? Não. Mas nós estamos aqui para prova mesmo, para provas e expiação. Para aprender, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era realmente um suicídio. Então, ficamos por aqui hoje. Quantos minutos faltam? 5 minutos. 5 minutos. Agora nós vamos ler uma mensagem aqui que vai falar da saúde. Presta atenção, tudo que foi falado aqui hoje, no mesmo livro Pensamento e Vida, hein? Presta atenção, olha o que é esse espírito humano, a evolução desse espírito aqui, ó, que foi o Publio Lentulus, há 2000 anos, né? Senador romano, orgulhoso. Casou com a Lívia? Com a Lívia, né? Então, aqui nós vemos a história desse senador romano, perdeu
Perdeu não, o filho foi sequestrado. Sumiu o filho dele. Foi sequestrado, pequenininho. E o filho que matou ele? Não. Foi. Foi, né? O filho, Cegou ele. não é que matou ele, né? O filho não matou, mas foi criado com um inimigo. E depois de grande, sem conhecer o pai, ele nunca soube que ele era o pai dele. Sempre foi a... Cegou ele com ferro quente. É. Ficou certo? E o Emmanuel morreu foi num terremoto que teve do Vesúvio. Ele morreu cego nesse terremoto. Leia o livro há 2000 anos. Ele é dessa do sul, mas é uma maravilha, um espetáculo. Conta a história toda de Roma, do cristianismo primitivo, do tempo dos apóstolos. Adoro mesmo, até tem essas novelas que passam aí da Record, né? Davi. Eu fiquei, não sabia, foi o rei que mais fez salmos, né? O Davi, rei Davi. Davi E ele cantava, né? Ele fazia muita música. Mas os salmos são músicas. São músicas, né? Em preces, em orações. Os salmos são músicas. Os próprios salmos são trechinhos de música. Uma sabedoria danada. E o rei Davi e o Salomão foi que construíram o templo de Jerusalém. Foi a época mais elevada da Palestina. Depois nós vamos estudar isso. Aquele templo suntuoso que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, a mando dos romanos. É a história, né? Está na história. Então aqui, ó, Saúde, capítulo 15. Presta atenção para a gente finalizar hoje aqui, ó. Tudo que está aqui, ó. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a decídia das mãos que o manejam. Que lindo, né? Que lindo esse trecho desse espírito espetacular que é o Emmanuel, benfeitor, que tanto nos socorre na doutrina espírita, que foi o guia do Chico Xavier. Emmanuel, guia do Chico Xavier. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. O que é falta? O erro no dia a dia. Opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do arrependimento, mas as ondas de pesar e acusação da vítima. Não só o nosso arrependimento, por que eu fiz aquilo? Aí vem a vibração da vítima, que é o que nós estudamos aqui hoje. E de quantos que eles associam ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Agora ele vai falar. A cólera. Nós estudamos cólera aqui hoje? Sim ou não? Sim. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. O que é o cosmo orgânico? O corpo físico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Olha aí onde entra a imunidade dos doentes. A pessoa gripa sem parar, a pessoa está sempre alergia, sempre fraquinha, sempre pegando uma virose, porque a imunidade está baixa. Anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura dos micróbios patogênicos, nos órgãos menos habilitados à resistência. Porque cada um chega na Terra com a dificuldade no órgão. Um é no rim, outro é no fígado, o estômago é ruim,
Ou tem um problema, então cria problema nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra, as úlceras aparecem como os fenômenos secundários. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá e falou assim: eu tive câncer no intestino secundário. O problema dele era outro. Problemas secundários residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Só vou ler só mais um capítulo, que acho que o nosso tempo está encerrando, né? Sim. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células. Sai fora da depressão. De que jeito? Vamos procurar recursos, vamos procurar o centro espírita. Vamos trabalhar um campo. Vamos trabalhar, vamos procurar um médico. Lavar uma roupa. No médico também. Tomar medicamento, né? Então, aqui ó, por outro lado, estados depressivos influenciam a célula em estado de mitose, em estado de multiplicação, estabelecendo fatores de desagregação. Tá? Aí você continua lá em casa, porque o nosso tempo acabou. Semana que vem nós começamos o capítulo 5, todos leiam antes, que é bom demais, tá, gente? Muito obrigado e passo para todos. Agora vamos fazer o seguinte, ele vai dar a prece e as informações, né? E depois... Eu gostaria só de pedir para você ajudar a no passe, no caça no passe. Passe, só vocês duas hoje. E o Elvésio vai aqui com a música, e quem puder ficar até o final, né? Isso. Gostaria de agradecer a você e ao seu irmão pela música, pela palestra hoje, foi de fundamental importância para nós. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão, dos encarnados e desencarnados, ao pessoal de casa, e vamos fazer a nossa oração, a nossa prece final. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, a Deus, mentores da Casa Girassol, mentores de cada um de nós. Obrigado por essa palestra hoje. Foi uma palestra que nos trouxe muitos conhecimentos, não só para nós que estamos encarnados, como aqueles que também estão. Trouxe muitas respostas, muitos conhecimentos que nos ajudarão na jornada do desencarne, da evolução espiritual, para um dia alcançarmos a perfeição. Que Deus nos proteja, Deus cuide aqui dos trabalhos feitos pela casa, na segunda-feira, na terça, na quinta, todos os dias, cuidando dessa casa maravilhosa. Que Deus nos ilumine, nos guie e nos ajude realmente a alcançar a perfeição que Ele tanto quer. Assim seja. Assim seja. Nós vamos passar por baixo, né? Vai dar a informação que é. Então, né, os recados. Na segunda-feira, na terça-feira, a gente tem a mentalização. Então, quem precisa, né, de um tratamento espiritual pode entrar em contato no direct, né, que a gente passa essas informações de como que é feita a mentalização, tá? Agora, na segunda, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, né, às 7 horas da noite. Então, quem quiser também, só mandar mensagem no direct, né, que a gente passa direitinho as informações para poder estar no grupo, para poder ir pro estudo. Aqui na casa, a gente está tendo venda dos livros, né, mas os livros também estão no direct, no destaque. Então, se quiser, é só entrar em contato no direct também, que a gente está vendendo os livros. Quinta-feira, né, estamos aqui para reunião pública, mas também estamos no bazar. Então, o bazar abre 5h30 até às 7h, e 7h30 começa a nossa reunião, tá? Então é isso, muito obrigada, boa noite.